Com time misto, o Corinthians é derrotado por 2-1 para a equipe do Coritiba fora de casa. O técnico Fernando Diniz optou por escalar um time completamente alternativo e poupar a maioria dos jogadores titulares dos principais jogadores do elenco do Timão. Jogadores como Hugo Souza, Mateuzinho, Matheus Bidu foram jogadores escolhidos para serem preservados e nem viajaram aí para o estado de Curitiba para o confronto aí fora de casa pela 24ª rodada do Brasileirão. O técnico Diniz optou por fazer uma linha defensiva com os dois laterais reservas, Pedro Milans e o Angileri, e no gol colocou o jovem Cauê. Acredito que no início do jogo o Corinthians teve bastante controle de jogo e até me surpreendeu, já que é um time que nunca atuou junto, com jogadores que nunca foram juntos atuar em nenhuma partida. Então acredito que os primeiros 20 minutos do Corinthians foi bastante positivo. Caio César, como sempre, sendo um dos principais jogadores do Corinthians, sendo um desafogo pelo lado direito. Acredito que o Alan também é um jogador que tem recuperado cada vez mais o seu bom futebol e tem sido um jogador crucial na saída de jogo do Corinthians, mesmo muitas das vezes correndo um pouco de risco a mais, mas acredito que é necessário para jogar no time do Diniz jogadores que se arriscam, jogadores que jogam um pouco mais aí com perigo aí para errar ou até mesmo fazer uma jogada aí mais difícil. Acredito que também nesses primeiros 20 minutos o destaque do Corinthians positivo ficou por conta do André Carrilho, um jogador que também nos últimos jogos o Fernando Diniz tem recuperado o seu bom futebol de quando ele chegou no Corinthians e foi um jogador fundamental. Hoje de ponta esquerda também conseguiu fazer uma grande atuação. Tem me chamado muito a atenção a forma física do Carrilho, pois é um jogador que vem de 2 partidas consecutivas como titular, jogou essa também como titular e acredito que correspondeu fisicamente. No meio de campo do Corinthians, Ranieri também foi um jogador bastante positivo nesses primeiros minutos do jogo. Acredito que após passar esse início de jogo, o Corinthians foi perdendo um pouco do controle de jogo e acredito até natural. O Corinthians, como estava com um time totalmente misto, um time que nunca trabalhou junto, que nunca jogou junto, como disse, acredito que era normal a equipe do Coritiba pressionar um pouco mais e por jogar dentro de casa, onde eles costumam ser muito fortes, acredito que era do jogo mesmo eles pressionarem. E tanto que no primeiro tempo, a partir desses 20 minutos iniciais, o Coritiba teve total controle e criou as melhores chances aí do primeiro tempo, até marcar o seu gol. Acredito que o gol do Coritiba, e mesmo o Corinthians tendo jogado bem, foi merecido, pois eles criaram, conseguiram manter o controle de jogo e conseguiram aí marcar o seu gol aí também no primeiro tempo. Já para o segundo tempo, o técnico Fernando Diniz já voltou com uma alteração. Promoveu aí a entrada do atacante Memphis Depay. O craque holandês entrou já logo no segundo tempo na volta do intervalo e acredito que deu uma nova dinâmica para o ataque do Corinthians. Tanto que o primeiro toque dele na bola já gerou praticamente uma jogada, um perigo de gol aí para o Corinthians. Um jogador que é de uma qualidade muito grande, que faz a diferença mesmo com poucos minutos em campo e mesmo não estando na forma física ideal, já que não atua faz muito tempo. Acredito que o Pedro Raul é um jogador que tem se esforçado, tem se entregado, mas é um atacante que não é aquele camisa 9 ideal para o ataque do Corinthians. Um jogador que não consegue entregar qualidade e também não consegue ser um jogador de triangulações, aproximações no ataque. Ele é um jogador que tem muitas dificuldades e consegue ser muito perigoso para ajudar o Corinthians nas bolas aéreas ofensivas. Já o Memphis Depay, ao contrário aí do Pedro Raul, é um jogador de muita qualidade, que ele agrega demais ao jogo e principalmente no time do Diniz, que é um time de triangulações, aproximações, o Memphis tem tudo para se encaixar perfeitamente. Mesmo o Corinthians pressionando, fazendo um início de segundo tempo muito forte, acredito que o Caio
César estava indo muito bem nesse início de segundo tempo também, assim como o Ranieri, que foi colocado aí como um lateral direito. O Diniz também, na volta do intervalo, promoveu a saída do Pedro Milans e colocou o Ranieri como um lateral direito, já que não tinha tanta necessidade de o Corinthians se defender. O Corinthians conseguiu ter muitas aproximações, conseguiu criar algumas chances de gols, o Alan achando alguns bons passes, o Caio César, como disse, atacando a última linha do adversário, o Memphis Depay dando muita qualidade ali, mas faltava um homem de área, uma referência para ajudar o Memphis a fazer alguma tabela, uma aproximação, um pivô, tanto que o Corinthians aí, mesmo tendo aí total controle do jogo, sofreu um contra-ataque que foi letal e a equipe do Coritiba conseguiu chegar ao segundo gol em um contra-ataque, uma bola alçada na área, que passou aí pelos zagueiros, pelos defensores do Corinthians, e o atacante deles cabecearam e marcaram o segundo gol deles da partida, complicando demais a situação do Corinthians no jogo. Mas mesmo assim, o Corinthians não decidiu, não desistiu da partida e indo praticamente com tudo para o ataque, com mudanças feitas pelo Diniz ao longo do segundo tempo. Chegou a ter Dieguinho, Caio César, Memphis Depay e até o próprio Guinegão, que entrou aí para fazer essa função de centroavante junto com o Memphis Depay. O gol do Corinthians, o gol de honra aí do Corinthians, foi no apagar das luzes, faltando apenas aí 2 minutos para finalizar o jogo. O Corinthians, em uma bola alçada na área, conseguiu o gol aí que fechou aí praticamente a partida, o 2-1 com o Ranieri. Acredito que mesmo o Corinthians perdendo essa partida, foi um confronto em que o Corinthians, acredito, por ser fora de casa, tem alguns pontos positivos, tem os pontos negativos, mas acredito que foi um ponto positivo. O Corinthians atuou muito bem, mesmo sofrendo 2 gols, acredito que teve o controle do jogo, conseguiu criar boas chances e foi um time bastante competitivo. O Memphis entrou muito bem, tem mostrado cada vez mais a sua parte física, que está muito boa. Acredito que no próximo jogo já deve ser titular, e contando com os retornos dos outros principais jogadores que foram preservados de hoje, o Corinthians se torna uma equipe muito forte. E agora eu quero saber de você, fiel. Deixe nos comentários o que você achou da atuação do Corinthians nessa derrota por 2-1 para o Coritiba pela 24ª rodada do Brasileirão. Deixe nos comentários a sua opinião e a sua análise do que você achou da partida. E não se esqueça também, pessoal, de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal, que é de extrema importância para você não perder nada que acontece no Corinthians. Então já se inscreva e deixe o seu like no vídeo. Valeu, pessoal, e te espero aqui nos próximos vídeos.